Fala pessoal, continuando então a nossa aula, o nosso curso de atualização de transporte coletivos, falaremos sobre regras e normas de circulação, aula 4. E dentro das regras e normas de circulação, nós subdividimos em vários temas, começando então a falar sobre deveres do condutor. Como o nosso curso é um curso de atualização, vamos só relembrar as principais regras, não vou despender muito tempo nelas, né? Vamos passar só na leitura e de repente, se tiver alguma mudança nesses 5 anos para cá, a gente faz uma observação maior. Então a gente começa com o artigo 26, inciso 1, né, que diz que quando eu estiver na direção do veículo, né, e os usuários das vias devem, né, abster-se. E o que significa abster-se? Evitar. Né? Então, evitar todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Tudo bem? Seguindo, artigo 26, inciso 2, abster-se, né? Então, evitar obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Então o inciso 2 já direciona a questão de deixar algo na via, jogar algo à via, né, ou arrastar algo na via. Né? Então é diferente do inciso 1, que mais direciona a questão de eu criar com o próprio veículo um obstáculo, certo? Então aqui no inciso 2 já é direcionado mais a jogar algo, deixar, né? E esse algo que seja perigoso à via, ao trânsito na via. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. O combustível, a gente não tem nem que estar frisando sobre isso, né? Agora, a questão dos equipamentos obrigatórios, de uso obrigatório, é importante que todo condutor ele faça essa verificação antes de colocar o veículo em circulação, né? E para isso, então, o condutor tem que saber quais são esses equipamentos, né? E eles vão desde as luzes do veículo, todas, né? Tanto os faróis quanto as lanternas, até os equipamentos da troca do pneu, né? Do pneu step. Também equipamentos utilizados na visualização do veículo, né? Então os espelhos retrovisores, espelho interno, vai também os para-choques, né? Tanto para-choque dianteiro como traseiro, entre outros equipamentos, cinto de segurança, encosto de cabeça, pala solar. É uma série de equipamentos que não é só a existência deles, mas também as boas condições de funcionamento. Limpador de para-brisa, lavador de para-brisa, tá? Artigo 28. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Também isso aqui está bem claro, a questão do dever do condutor. Paramos então por aqui na questão dos deveres, entramos em regra de circulação. Primeira regra, artigo 29, inciso 1. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. E aí vem uma série de incisos ligados ao artigo 29. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Certo? Então, aqui no Brasil, os veículos eles andam no lado direito da via. Caso tiver que andar à esquerda, deve-se sinalizar essa situação, tá? Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Faço uma observação aqui nesse inciso 2, primeiro, que essa questão da segurança lateral, a gente vai falar da segurança, das distâncias de segurança, nós vamos falar bastante quando falarmos sobre direção defensiva. Distância frontal, que a gente chama de distância de segmento, distância lateral e distância do bordo, né? Falaremos também. E é importante aqui salientar o que nós devemos considerar quando estivermos em circulação, e esse termo vai se repetir por diversas vezes. Velocidade e as condições do local, então a velocidade da via, as condições da via
As condições de circulação, então se o trânsito é pesado, se o trânsito é leve. As condições do veículo, se eu estou com um veículo com muitos passageiros, com poucos passageiros, se o veículo é de grande porte, se o veículo é de médio porte, se tratando em veículo de transporte coletivo de passageiros. E as condições climáticas, se está chovendo, se está neblina, se está de manhã, se está à noite, por aí vai. Então essas condições, a todo momento, elas são primordiais para todas as tomadas de decisão. Tudo bem? E inclui-se aqui a questão da segurança, das distâncias de segurança, porque são essas condições que vão me levar a ter uma distância de segurança maior ou menor. Seguindo o inciso 4, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Então veículos grandes, né, de maior porte e que circulam com menor velocidade, esses veículos devem circular do lado direito da pista, nas faixas de trânsito do lado direito, né? Quando não houver faixa especial a eles destinada. Então quando não houver uma faixa exclusiva, né? Por exemplo, conhecemos nas cidades, conhecemos aí a faixa exclusiva para transporte público coletivo, né? Então aí são faixas exclusivas. Essas faixas exclusivas elas podem ser à direita como pode ser à esquerda. Temos exemplos de cidades que têm essa faixa do lado direito e do lado esquerdo. Mas quando essa faixa for do lado direito, né? Aí, quando ela não for do lado esquerdo, então os veículos mais pesados, ou quando não houver essas faixas, os veículos mais pesados vão dar do lado direito. E as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Certo? Então é interessante essa frase aqui, esse inciso, porque ele fala assim: as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: a gente tem que deixar livre a faixa da esquerda para ultrapassagem. Não necessariamente, porque o inciso 4 do artigo 29, ele fala que elas são para ultrapassagem, mas também para o deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então eu posso sim me deslocar na faixa da esquerda, mesmo que eu não esteja ultrapassando. Eu não sou obrigado a ir para a esquerda, ultrapassar e voltar. Eu posso circular, se eu estou desenvolvendo uma velocidade, uma maior velocidade, eu posso me deslocar ali continuamente pela faixa da esquerda, tá? É lógico que ao ver um veículo se aproximando, né, de trás, né, pelo meu retrovisor, aí sim eu tenho que ir para a direita para dar passagem a ele, veremos isso daqui a pouco. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Certo, pessoal? Então, tomem cuidado com esse inciso 5, porque tem muita gente que fala que pode transitar nos acostamentos. Não pode. Mesmo com o veículo em situação de emergência, não pode. O veículo em situação de emergência no acostamento é somente para parada. Tudo bem? Para parada e estacionamento, tá? Deu um problema mecânico no veículo, furou um pneu, situações de emergência, ok? Transitar no acostamento é proibido. A exceção está bem claro aqui. Somente para que se adentre ou se saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então vou dar um exemplo. Eu estou numa rodovia e eu tenho que adentrar a uma via lateral, a uma estrada ou uma entrada de fazenda. Eu vou, né, eu não posso sair da rodovia em alta velocidade, né, na velocidade regulamentar, que é uma velocidade alta. Em rodovias, por exemplo, tem rodovias que a gente pode circular até 120 km por hora. Né? Eu não posso sair dali e já entrar na estrada, então eu tenho que reduzir a minha velocidade, pegar o acostamento, circular um pouquinho nele, para que depois eu entre na entrada da fazenda ou na entrada ali de uma área especial, certo? Então eu devo observar isso. É só neste momento que eu posso circular no acostamento, e isso é válido para a zona urbana quando eu circulo nas calçadas. Eu só posso andar sobre a calçada quando eu vou acessar uma área de estacionamento, uma garagem, né? Eu vou entrar ali no lote lindeiro, que a gente chama,
Seguindo, artigo 29, parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Isso é bem claro, né, pessoal? Já aprendemos isso, falaremos muito sobre isso aqui também quando falarmos sobre relacionamento interpessoal no trânsito, né, mas é importante entendermos que não é o pedestre, não é o motociclista que tem que ter medo do veículo de grande porte. Não somos nós a prioridade. A prioridade sempre são eles, tá? Lembrando sempre o fator norteador do CTB, segurança da vida, segurança do meio ambiente, preservação do meio ambiente, preservação da vida. Então, nós não podemos desrespeitar e temos que ter sempre o pedestre como fator de segurança principal. E o motociclista, por quê? O ciclista, por quê? Porque eles, como nós falamos vulgarmente, eles não têm para-choque em seus veículos. Então qualquer tipo de situação de sinistro com esses veículos, diretamente o seu condutor, o piloto, o ciclista, ele terá consequência. Tá? Então temos que tomar cuidado com qualquer tipo de deslocamento e principalmente quando nos aproximarmos desses tipos de veículo. Partimos agora para regras de preferência de passagem. Começamos com o artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via, então eu estou saindo de um lote lindeiro e eu vou entrar numa outra via, como está ali a imagem, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então quem tem a preferência? Quem está na via a qual eu vou adentrar, certo? Então eu espero, liberou a pista de rolamento, ok, liberou a calçada onde o pedestre circula, porque não é só a pista de rolamento. A preferência também se dá aos pedestres que estejam circulando na via, e entende-se via não só a pista de rolamento, mas também a calçada onde se encontra o passeio, que é o lugar exclusivo para o trânsito dos pedestres. Liberou esses dois pontos, aí sim eu posso adentrar com o meu veículo à via. Artigo 29, inciso 3, letra A. Quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, então uma interseção, um cruzamento, se aproximarem de local não sinalizado, é importante frisar isso, porque não tem sinalização, nem vertical nem horizontal, terá preferência de passagem, letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, então um cruzamento entre uma rodovia e uma estrada, uma rodovia e uma via de uma cidade que não seja rodovia, mas aquela via daquela cidade, uma via arterial, uma via coletora, ela cruza a rodovia, né? Então, quem que tem a preferência? Aquele que estiver circulando pela rodovia, tudo bem? Sempre a rodovia, sempre quem estiver na rodovia vai ter a preferência, tá? Letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, pela rotatória. Às vezes nós perguntamos para os alunos, né? Quem tem a preferência numa rotatória? Aí o pessoal fala, quem vem pela esquerda. Não. É quem estiver circulando por ela. É que aqui no Brasil, a maioria das rotatórias, a circulação é para a direita. Respeita-se então o sentido anti-horário. Se eu vou entrar e circular para a direita, quando eu paro o meu veículo antes de adentrar a rotatória, eu olho para a esquerda. Porque se alguém estiver circulando por ela, esse alguém virá pela esquerda, certo? Mas a regra é quem estiver circulando por ela. Essa é a regra, ok? Muito bem. E por fim, a letra C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, num cruzamento normal, que não tenha sinalização, como esse da imagem, né? Então, o veículo que está à direita, no caso aqui, o veículo azul, tem a preferência para passar na via ali no cruzamento. Artigo 29, inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Pessoal, não há dúvidas nisso aqui. Então, num cruzamento
rodoferroviário e também um cruzamento de bonde com bonde, certo? Então o trilho ele não é só para o trem, ele também é para o bonde. A preferência é desses veículos, certo? E obrigatoriamente eu sou obrigado, né, a parar. Sempre há essa regra, né, do cruzamento rodoferroviário, a obrigatoriedade de parar meu veículo, parar totalmente, ok? Infração gravíssima caso eu não pare. Seguindo, inciso 6. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. É interessante, porque sempre quando falamos sobre essa regra, as pessoas acham que são os veículos dos batedores que têm a prioridade. E não são, isso aí já está claro, porque os veículos de batedores são veículos de emergência. Sabemos que os veículos de emergência, quando estão com a sinalização ligada e a sirene ligada, esses veículos têm prioridade. Aqui a regra está falando sobre os veículos precedidos, que são os veículos que estão sendo escoltados pelos batedores. Então esses veículos, eles têm a preferência, ok? Artigo 29, inciso 7. Os veículos destinados, aí é o que nós estamos falando aqui, que são os veículos de emergência. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, livre estacionamento e livre parada. Então esses veículos, vou repetir, socorro de incêndio, são aqueles veículos dos bombeiros que vão para apagar o fogo. Os de salvamento, para fazer resgate. Os de polícia, qualquer um que seja. Os de fiscalização e operação de trânsito. Então aí vem os veículos da Polícia Militar, que são do trânsito, os veículos dos departamentos estaduais de trânsito, que fazem fiscalização, e os veículos dos departamentos municipais de trânsito, que também fazem fiscalização. Além deles, as ambulâncias, que transportam, né, ali os usuários do sistema de saúde, certo? Os pacientes em transporte de uma situação de sinistro para o hospital, ou de repente de um hospital para outro, ou de um posto de saúde para o hospital. Esses veículos, então, eles gozam de prioridade no trânsito, certo? Além de gozar também de livre circulação. Então esses veículos, eles podem andar do jeito que eles quiserem. Eles podem andar na contramão, eles podem andar em cima da calçada, eles podem andar em cima de uma praça. Ok? Então a gente tem que entender isso. Além da livre circulação, eles podem também estacionar e parar aonde eles quiserem. Eles podem estacionar em cima da calçada, eles podem estacionar em cima do canteiro central, eles podem estacionar em cima de uma rotatória. Eles podem entrar dentro de uma praça pública e ir lá no meio da praça e estacionar lá. Eles podem parar no meio da rua. Eles podem estacionar no meio da rua. Para eles não existem regras, porque são veículos que prestam esse tipo de serviço. E aí fala, quando em serviço de urgência. Além disso, quando em serviço de policiamento ostensivo. Além disso, quando em serviço de preservação da ordem pública. Observadas as seguintes disposições. E aí vai trazer o quê? Regras que esses veículos, ou os motoristas desses veículos, né, devem obedecer. Tá? Quais são elas? O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente. Só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Então, para que eles prestem esses serviços, esses dispositivos devem estar acionados, tanto o alarme sonoro quanto a iluminação intermitente, que é ali o giroflex que nós falamos, né? E mesmo com prioridade de passagem, é necessário que na via e nos cruzamentos o veículo transite com velocidade adequada e com os devidos cuidados de segurança. Não é porque esse veículo tem prioridade que ele vai sair, né, circulando sem observar a segurança, porque às vezes outros condutores estão desatentos no trânsito
estão com os vidros dos seus veículos fechados, ouvindo música, prestando atenção em outras situações que não a do trânsito, não é por isso que eu vou causar um sinistro. Então, eu estou ali, né? Eu tenho a prioridade, então eu vou passar ali naquele cruzamento, certo? Mas às vezes a preferência é do outro, porque o sinal está aberto para o outro. Então eu tenho que entender que ele precisa me ver para que ele pare a preferência dele e me dê a prioridade de passagem. Porque uma coisa é prioridade, outra coisa é preferência. A preferência continua sendo dele porque o sinal está aberto para ele. Mas como eu sou esse veículo na situação de urgência, eu vou passar na frente dele. Então ele vai me dar a prioridade de passagem, mas para isso ele tem que me ver. Uma vez me visto, né, ou me observado, ou ouvido a sirene, aí sim ele tem a obrigatoriedade de imobilizar o seu veículo para que eu passe, né, tirando a preferência dele e usando a minha prioridade. As prerrogativas de livre circulação e de parada somente poderão ocorrer quando acionados os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. Olha isso aqui que interessante. Então, para que eu transite livremente e eu pare em qualquer lugar, eu tenho que estar com a sirene e o giroflex ligado. Agora, a prerrogativa de livre estacionamento somente com o giroflex ligado. Por que não a sirene, professor? Porque senão ninguém aguenta. Imaginem, vamos lá, uma situação de um sinistro. E aí chega lá a ambulância, né, o resgate, a viatura do SAMU, a viatura do bombeiro, para fazer ali a intercorrência. Então eles chegam, eles vêm circulando com os dois ligados, sirene e giroflex. Para o veículo, sirene e giroflex. Entendemos que a parada é o tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. No caso desses veículos, da tripulação. A tripulação desembarcou, está lá socorrendo a pessoa, a vítima, aí é obrigação do motorista fazer o quê? Desligar o quê? A sirene. Porque se imagine lá o pessoal fazendo lá os primeiros socorros com aquele barulho de sirene ligado, ninguém aguenta. Então desliga-se a sirene, fica só o giroflex ligado enquanto eles estão fazendo ali, estacionados, fazendo os primeiros socorros. Pegou o paciente, pôs no carro, pôs no veículo, a tripulação embarcou, partiu para a circulação de novo, novamente liga a sirene, certo? Porque o giroflex já estava ligado. Então tem essa diferenciação, é importante sabermos, tá? Para entendermos aí o que está acontecendo no procedimento. Seguindo, artigo 29, parágrafos 3º e 4º. Compete ao CONTRAN regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previstos no inciso 7 do caput deste artigo, e o parágrafo 4º fala que, em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções tratadas no inciso 7 do caput deste artigo aos veículos oficialmente descaracterizados. O CONTRAN já regularizou sobre como é que são esses giroflex, as cores dele, o tamanho, né? E também já regulamentou sobre a questão dos veículos da Polícia Civil, principalmente, que são descaracterizados, mas que precisam ter esses sistemas de iluminação também. Regras de ultrapassagem, passagem e deslocamento lateral. Vamos lá. Esse assunto de ultrapassagem e passagem nós vamos retomar quando falarmos sobre direção defensiva. Mas já vamos aqui entender alguns conceitos. Artigo 29, inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Certo? Nós temos que entender aqui um conceito principal. Tá? Observamos muito esse inciso 9 sendo utilizado para a questão de ultrapassagens em cruzamento. Estamos num cruzamento, o veículo que está à minha frente para,
bem no meio do cruzamento para fazer uma conversão à esquerda. Ele fica observando o veículo que vem contrário a ele, porque ele está numa via de mão dupla, para que quando folgue ali, né, libere ali aquela mão contrária, ele possa fazer a manobra e entrar ali na via esquerda que ele quer. O veículo que vem atrás, quando ele vê o veículo da frente parado, sinalizando que vai entrar à esquerda, o que ele faz? Ele dá a seta para a direita e faz a manobra de ultrapassagem. Isso não pode, isso é irregular, isso é uma infração de trânsito. Nós veremos daqui a pouco que é proibido realizar ultrapassagem em cruzamento. E ele não fala ultrapassagem pela esquerda ou pela direita, ele fala é proibido ultrapassar em cruzamento. Mas professor, então como é que ele está falando aqui? Como é que se enquadra então esse inciso 9? Ele está dizendo o seguinte, observem bem a linguagem, né, a leitura do termo. A ultrapassagem de outro veículo em movimento. Então, o veículo que eu vou ultrapassar está em movimento. Ele não está parado. Certo? Segunda coisa, ele está falando lá embaixo. Exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito. Eu sinalizo o propósito com antecedência. Então, primeira coisa, o veículo que vai ser ultrapassado está em movimento e está sinalizando o propósito. Então, é como se o veículo que eu for ultrapassar, ele está no meio da quadra, sinalizando que lá no cruzamento ele vai entrar à esquerda. Aí sim eu já posso ultrapassá-lo pela direita. É essa situação que o inciso 9 está trazendo. Não é uma situação do veículo parado, já no cruzamento, sinalizando que vai entrar. Nessa situação, queridos alunos, eu paro atrás dele e espero ele realizar o movimento de conversão à esquerda e eu prossigo. Tudo bem? Certo? Então não existe a situação de ultrapassagem em cruzamento. E daqui a pouco nós traremos o artigo que fala sobre isso. Seguindo. Artigo 29, inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Então, antes de eu começar a minha manobra, eu devo olhar no meu retrovisor esquerdo para ver se nenhum atrás de mim já começou. Caso já tenha começado, eu espero ele fazer a manobra para depois sim eu prosseguir. Letra B. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Significa que se eu chego num momento ali do trânsito, que eu quero realizar uma manobra, mas tem um veículo à minha frente e tem um terceiro à frente dele, e o veículo que está à minha frente já está sinalizando que vai ultrapassar, a preferência é dele. Depois que ele fizer a manobra, aí sim que eu sinalizo e vou. Tudo bem? A gente observa muito que muitos motoristas, por terem um veículo de maior potência, não respeitam o que está à frente, que já inclusive está sinalizando, e aí eles vêm e passam por 2, por 3, por 4. Isso é um movimento, uma manobra muito perigosa. Certo? Por isso, então, a letra A, que ele fala, antes de eu efetuar a manobra, observar o retrovisor, já prevendo, não é, esses motoristas que não respeitam a prioridade do veículo que está à frente. E a letra C, antes de eu fazer essa manobra de ultrapassagem, a faixa de trânsito que eu vou tomar, que é a faixa contrária, né, é a contramão, né? Eu vou ter que circular por um determinado momento, por um pedaço da via na contramão. Então essa contramão, né, essa faixa de trânsito, ela tem que estar livre, numa extensão suficiente que eu faça toda a manobra, né? Então eu tenho que sair, eu tenho que imprimir uma velocidade maior para que eu ultrapasse o outro veículo e depois eu tenho que retornar à faixa de origem, certo? E eu tenho que fazer tudo isso sem colocar, sem expor em perigo, né, ou obstruir o trânsito de quem vem no sentido contrário, né?
por se tratar de eu estar deslocando numa contramão da via. Na contramão da via. Seguindo, inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, então, através da luz indicadora de direção, ou por meio de gesto convencional de braço, certo? Já falamos do gesto convencional quando falamos da sinalização. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Falaremos sobre essa questão da distância lateral de segurança quando falarmos de direção defensiva. E a letra C, retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Nós sabemos, senhores, que o veículo de transporte coletivo de passageiros, para realizar uma manobra, deve-se levar essas considerações muito a sério, porque em sua grande maioria os veículos de transporte coletivo de passageiros são veículos grandes, né? Quando não são os veículos de mais de 20 passageiros, que nós chamamos de ônibus, são os veículos que são chamados de micro-ônibus, né? Que são as vans, né? E por mais que até seja de menos de 20 passageiros, né? Quando eu estou transportando mais de 8, já os cuidados para esse tipo de manobra devem ser redobrados. O grande índice de acidentes de sinistros envolvendo ultrapassagens ocorre no retorno do veículo, porque não é considerado a distância segura para que esse veículo faça o retorno na manobra, ele volte para a faixa, certo? Então eu tenho que considerar o tamanho do meu veículo para o início dessa manobra. Então essa questão que ele levanta de que eu tenho que observar a faixa contrária, o quanto está livre, é muito sério. Lembrando ainda de que esses veículos, eles precisam de uma aceleração e de uma potência maior da que o veículo que eu estou ultrapassando. E em sua maioria esses veículos estão carregados, estão com passageiros, o veículo desse está pesado. E aí muitos motoristas se aproveitam do quê? Dos declives, das descidas, para facilitar e aumentar a velocidade. Porém eu tenho que entender, se aquela descida, se esse declive ele está me proporcionando uma maior velocidade, ele vai proporcionar também ao veículo que eu quero ultrapassar também uma velocidade maior. Então eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que refletir sobre isso, e eu falo principalmente quando eu estou ultrapassando um veículo de carga pesado, uma carreta, porque a carreta na subida ela pesa. Agora na descida, esse peso da carreta vira em favor para que ele alcance velocidades maiores. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu for ultrapassar um veículo na descida, porque esse veículo às vezes eu não vou ter potência suficiente para ultrapassá-lo. E eu só deixo aqui para que vocês entendam o conceito de ultrapassagem, né? A ultrapassagem é o movimento que eu estou circulando numa faixa de trânsito, na qual eu me aproximo de um veículo que está à minha frente em menor velocidade e que eu sou obrigado a mudar de faixa, passar por ele e retornar à faixa de origem para que eu siga o meu caminho, porque ele está em menor velocidade que a minha. Este movimento, senhores, ele só é terminado ele só é concluído quando eu retorno para a faixa de origem. Aí sim é o conceito de ultrapassagem. Saio de uma faixa e volto a ela, porque o veículo que está à minha frente está em menor velocidade que eu. Agora, quando eu estou numa via e eu estou numa faixa e o outro veículo está em outra faixa, e eu estou em maior velocidade e eu passo por ele, é só uma passagem por veículo.
não é uma ultrapassagem, porque não houve deslocamento de faixa de trânsito. Eu passo por ele pela lei da física, que eu estou com uma aceleração maior e acabou. Então, esse conceito é da passagem. Já a ultrapassagem, há a obrigatoriedade de eu sair da faixa e retornar à faixa de origem. Seguindo, parágrafo 1º do artigo 29. As normas de ultrapassagens previstas nas alíneas A e B do inciso 10 e A e B do inciso 11 aplicam-se à transposição de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Quando eu estou numa via que tem várias faixas de trânsito na mesma direção, né, então a gente chama de transposição de faixas, quando eu faço essa manobra de transposição de faixa, de sair de uma faixa e ir para outra, né? Então as normas para que eu realize essa manobra são as mesmas. Quais mesmas, professor? Olhar pelo retrovisor, sinalizar. Se um veículo já estiver à frente e ele quiser fazer a mesma manobra, eu dou a preferência para ele. Tá? Todas as regras que nós acabamos de passar para vocês. Artigo 30, inciso 1 e inciso 2. Todo condutor, ao perceber que outro que segue tem um propósito de ultrapassar, deverá, se ele estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita e se acelerar a marcha. Tranquilo? Não tem segredo, né? Se eu estou ali pela esquerda, é proibido circular pela faixa da esquerda? Já falamos sobre isso. Não é proibido. Eu posso circular. Mas a faixa da esquerda tem que estar livre? Não. Ela foi feita para a ultrapassagem, mas também para a circulação dos veículos em maior velocidade. Está bem claro no artigo. Então eu posso estar sim andando pela faixa da esquerda e quando vem um veículo eu olho pelo retrovisor e aí eu vou dar seta, mudar de faixa e deixando a faixa da esquerda para que ele possa passar livremente. Tudo bem? O importante é que eu observe o meu retrovisor. O grande problema que encontramos nas vias são condutores que não olham para o retrovisor. E aí ocorrem situações aí de agressividade, buzina, joga luz, né, para que aquele veículo deixe a passagem livre, não é verdade? Muito bem. Se estiver circulando pelas demais faixas, então se eu já estiver numa outra faixa à direita, né, eu mantenho naquela faixa que eu estou circulando sem acelerar a marcha, deixando que aquele veículo ele siga em frente. É importante, vamos falar isso quando falarmos sobre direção defensiva, que existem maneiras de se evitar o sinistro de um veículo que bate na minha traseira. E uma delas é observar o retrovisor. Uma delas é sempre deixar a passagem da esquerda livre para que os veículos que venham em maior velocidade sigam livre em frente, né? Não segurando esses veículos no trânsito, está causando um congestionamento. Artigo 30, parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Esse parágrafo único ele tem muita importância, porém, infelizmente, não é respeitado por muitos veículos lentos. Observamos aí filas nas rodovias de 5, 6, 7 veículos lentos que estão um colados ao outro, não deixando essa distância para que os veículos menores se intercalam. E isso é válido também para você, motorista de transporte coletivo, que conduz um veículo de grande porte. Deixe espaço entre você e um outro veículo de grande porte para que os pequenos se intercalam. Tá? Não seja você um motorista que vai levar a um sinistro outros veículos. Todos ali estão com os mesmos objetivos, que é chegar em seu destino. Você vai chegar no seu destino. Deixe que outros cheguem também. Mas ele foi mal educado. Mas não importa. Você nunca mais verá aquele condutor. Deixe ele seguir na vida dele. Faça o seu trabalho bem feito. Faça o seu trabalho, cuide de você e dos seus passageiros. Cuide dos veículos menores. Cuidar dos veículos menores é você deixar esse espaço para que ele intercale. Artigo 31.
O condutor que tem um propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque ou desembarque de passageiros deverá reduzir a velocidade dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Essa regra ela é trazida para os veículos de menor porte. Ela é uma regra que assegura a segurança dos seus passageiros. Porque quando você estiver ali no ponto de embarque e desembarque, muitos desses passageiros, ao descerem do seu veículo, eles querem atravessar a via pela frente do veículo, o que é muito perigoso, certo? Então, às vezes uma recomendação também para os passageiros que estão descendo: espere o veículo sair para que vocês atravessem a via. Não custa para o motorista passar essa informação de segurança aos seus passageiros, ok? Mas é válido aqui também para os condutores de veículos pequenos, né? Que quando um veículo de transporte coletivo de passageiros esteja parado efetuando esse embarque e desembarque, respeitemos, né? Paremos atrás, ou podemos ali passar pela esquerda dele, ultrapassar, né? Mas com segurança, ok? Existe uma situação muito interessante também nessa situação dos veículos que param na via para o embarque e desembarque dos passageiros, e eles não conseguem encostar totalmente na guia do meio-fio, certo? Então o espaço para a parada desse veículo é pequeno, e aí o veículo, por ser de grande porte, ele não consegue adentrar completamente a vaga para que o passageiro desça. E a recomendação é que pelo menos ocorra, embique à frente, né, vamos usar esse termo, para que não haja espaço entre o veículo e a guia, para que passe ali ciclistas ou motociclistas. Porque já ocorreram situações de veículos de transporte de passageiros que vinha ali na primeira faixa de trânsito, né, e ele não adentrou a faixa de estacionamento. Ele parou ali como se estivesse parando numa fila dupla, mas não é fila dupla porque não tinha nenhum outro veículo ali. É que ele não entrou mesmo na vaga, mas ele parou ali na fila dupla e ficou um espaço entre esse veículo e a guia, um espaço grande. E ali entrou quem? Um motociclista, entrou um ciclista. E na hora que o passageiro desceu do ônibus, ali pela escada, quem que vinha ali? O motociclista. E aí acabou ali então ocorrendo um atropelamento. Então feche bem a passagem entre o seu veículo e a calçada e a guia, para que ninguém passe por ali, ok? Seguindo, artigo 32, o condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única nos trechos em curvas, em aclive sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. É claro, esse trecho aqui, esse texto não tem porquê, certo? Então, uma vez sinalizado, vou obedecer a sinalização, ok? Não sinalizado, eu vou tomar cuidado com essas situações. Vias de duplo sentido de direção, né, com pista única, nos trechos em curvas, aclives, sem visibilidade suficiente. Além disso, passagens de nível, que são cruzamentos, né, ou melhor, não são nem cruzamentos, são cruzamentos com rodoferroviário, passagens de nível, tá? Pontes e viadutos. Os cruzamentos são chamados de passagens em nível, né? Passagens de nível são cruzamentos rodoferroviários. Pontes e viadutos. E nas travessias de pedestres, onde há faixas de pedestres, né? Então, nesses locais não poderá ocorrer ultrapassagem, ok? Seguindo, nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Está aqui, pessoal, tá? Então,
é o que eu trouxe, né, lá atrás, no começo da nossa aula, sobre a questão dos cruzamentos. É proibido ultrapassar em cruzamentos. É o que está falando aqui o artigo 33. O condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Não tem exceto quando o veículo estiver sinalizado. Não tem. Porque é proibido. Aquela situação que nós trouxemos é para outra. É quando o veículo ainda não chegou no cruzamento. Ele está ainda no meio da quadra, ele está ainda em movimento, ele está ainda sinalizando o que vai fazer. Aí sim é permitido. Mas já no cruzamento e na sua proximidade, é proibido realizar a ultrapassagem. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem, que vai na frente, ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Qualquer manobra que eu fizer, eu devo me certificar de que não vou colocar outros usuários da via em perigo. Artigo 35 e o seu parágrafo único. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixa, já falamos sobre isso. Movimentos de conversão à direita, que eu vou virar à esquerda, ou virar à direita. Conversão à esquerda, que eu vou virar à esquerda. E retornos. Então, esses são os deslocamentos laterais. Transposição de faixa, movimento de conversão à direita, movimento de conversão à esquerda e retorno. Lembrando que a transposição de faixa eu posso usar para a ultrapassagem, como somente para uma mudança de faixa, numa via de mão única, certo? Então, para eu iniciar essas manobras, eu devo, então, o quê? Sinalizar de forma clara o meu propósito e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção. Passamos agora para regras de circulação e operações na via, que chamamos de manobras. Vamos lá. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Vamos então traduzir isso aqui. Primeiro, vias providas de acostamento são as rodovias, certo? E a partir daí, ele fala que nas rodovias, a conversão à esquerda, então eu vou entrar à esquerda, ou a operação de retorno, eu vou retornar, deverá ser feita nos locais apropriados. Então observamos aqui, nesse primeiro desenho, que isso aqui a gente chama de alça externa. Então o veículo ele vem por lá, ele abre para a direita e ele sai pela alça externa fazendo o retorno, operação de retorno, ok? Já nesse exemplo aqui embaixo, ele está fazendo por uma alça interna. Então ele vem aqui, ele pega a faixa mais da esquerda, essa faixa da esquerda vai abrir e ele vai fazer o retorno por dentro. Já aqui, é o que nós mais encontramos, o veículo ele vai entrar à esquerda ou vai fazer o retorno, ele vai vir por aqui, e ele vai pegar a direita e ele vem, faz aqui o retorno. Se ele quiser, ele vai parar aqui, né? E aí, se ele quiser, ele segue reto, ou ele volta e vem aqui para fazer o retorno, certo? São as situações, então, encontradas em locais apropriados, que é o que o artigo 37 traz. Onde esses não existirem, então, aonde esses locais apropriados não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita. Então eu estou aqui na via e aí eu venho e paro o meu veículo aqui à direita para cruzar a pista com segurança. Não vem ninguém? Não. Aí eu vou para a esquerda, que é a conversão, ou o retorno, que eu volto aqui. Aqui é o acostamento, né? O simbolizando aqui esse vermelho. Então eu paro aqui e espero. Olho pelo retrovisor se não vem ninguém nessa direção.
e olho à frente para ver se não vem ninguém. Tá limpo? Aí eu faço o movimento. É o que está falando esse artigo 37. Artigo 38, inciso 1. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá... Vamos lá. Vamos estudar isso aqui bem claramente. Antes de entrar à direita, então eu vou entrar à direita numa via, ou em um lote lindeiro, ou à esquerda, numa via ou no lote lindeiro. O que o condutor deverá fazer? Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista. Então aqui o bordo da pista, aqui, ó. Certo? Aqui é o bordo da pista. Aqui esse vermelho simboliza a calçada. Então aqui é a guia do meio-fio, é o bordo. Então eu vou me aproximar o máximo possível aqui do lado direito e executar a manobra no menor espaço. Eu não posso vir com esse meu carro e entrar na contramão lá, comer faixa, como é que a gente fala. Eu tenho que fechar essa curva de forma que eu faça ela no menor espaço possível. E eu tenho que fechar esse espaço aqui para que nenhum outro veículo, como uma motocicleta ou uma bicicleta, adentre a esse espaço. Tomem cuidado, motoristas de veículos de transporte coletivo de grande porte, porque nesses locais, em sua maioria, o veículo tem que abrir bastante para fazer esse movimento, devido ao tamanho dele, porque senão as rodas traseiras vão subir aqui na guia, na calçada. Então eu tenho que abrir esse movimento, e no momento de abrir, às vezes, um veículo entra aqui, e é a hora que eu acabo fechando ele, causando ou atropelamento ou sinistro. Inciso 2. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Então eu trouxe os dois exemplos. Quando eu for sair para o lado esquerdo, uma conversão à esquerda, numa pista de mão dupla, eu vou aproximar o meu veículo no máximo no eixo. O que é o eixo que ele fala? O eixo é aqui, ó, o ponto central do cruzamento entre essa via e essa via. Então aqui é o eixo, é o ponto central. Eu vou chegar aqui para fazer a minha conversão à esquerda. E eu me aproximo o máximo possível do lado esquerdo. Já quando eu estou numa via de mão única, as duas estão indo, eu aproximo o meu carro, o meu veículo, o máximo do bordo esquerdo da pista, da calçada do lado esquerdo. E quando eu chegar no ponto do eixo também, porque aqui é a divisão das duas pistas, eu faço a minha conversão. Lembrando que a minha conversão, no caso de uma pista que eu vou entrar que tenha duas faixas de trânsito, eu entro na primeira e depois eu vou para a segunda faixa, certo? Tudo bem? Se essa faixa for uma faixa de estacionamento, aí eu entro aqui e mantenho aqui o meu veículo. Eu não vou para lá, mantenho aqui, porque essa faixa é de estacionamento. Agora, se forem duas de trânsito, aí sim eu pego a primeira e depois eu vou para a segunda. Ok, pessoal? Muito bem. Seguindo, parágrafo único do artigo 38. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então observamos na imagem um veículo fazendo uma conversão à direita, ou melhor, à esquerda, não à direita, né? Ele está vindo, então ele está fazendo uma conversão à direita. E aí, de forma errada. Por quê? Porque ali, né, não tem um pare para o ciclista, não tem uma parada para o ciclista. Então dá a entender que a preferência é do ciclista, certo? Porque quando não há a sinalização clara, a preferência é do pedestre, a preferência é do ciclista. Agora, se houvesse uma placa ali de parada obrigatória para o ciclista, aí sim o ciclista deveria parar na ciclofaixa ali, certo? Agora, no caso ali que não tem, então o condutor do veículo deveria parar seu veículo para que o ciclista pudesse
passar e depois ele seguir destino. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno. Então, a gente falou agora há pouco sobre a operação de retorno e a operação de conversão nas vias urbanas, nas vias rurais, vias dotadas de acostamento. Agora nós vamos falar sobre nas vias urbanas, então é diferente a manobra. A operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados. Então aqui é um local apropriado. Aqui é um local apropriado, né? Então o veículo vem, ele adentra essa faixa da esquerda e aí ele faz o retorno, certo? Muito bem. Ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via do veículo, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Lembre deste termo que eu falei lá no começo da aula. Sempre ele vai trazer características da via, características meteorológicas, do tempo, características do veículo, características do trânsito. Então significa movimentação de pedestres e ciclistas. Então qualquer manobra que eu faço, eu sempre tenho que estar observando isso. Características da via, características do trânsito, características da pista, né, da via, características meteorológicas, né, e as características do meu veículo. E aí nós trouxemos aqui dois exemplos, né? Então quando eu faço um retorno numa via, num canteiro central, quando tem um cruzamento, eu tenho que fazer a conversão lá na frente, porque eu não posso fazer aqui, porque senão eu estou entrando na contramão. Então eu vou lá na frente e faço, certo? E aqui um outro caso que não tem cruzamento de vias. São duas vias só, com canteiro central, né? São vias de duplo sentido de direção, com canteiro central. Então quando não há sinalização, é importante frisar isso, o correto é o veículo ir lá na frente e fazer o retorno, certo? O veículo que vem vir aqui e fazer o retorno. Quando esse veículo vem e para aqui, ele tem visão para lá de quem vem. Quando esse veículo branco ele vem aqui e para aqui, ele tem visão de quem vem aqui. Agora imagine se esse veículo vermelho para aqui e o veículo branco para aqui, os dois ao mesmo tempo. O branco vai olhar para lá, não vai conseguir ver ninguém porque o vermelho está aqui. O vermelho vai olhar para cá, também não vai ver ninguém porque o branco está aqui. Imaginem se esses veículos são de grande porte. Aí que não vê nada mesmo. Aí já se torna perigoso essa operação. Agora, uma vez sinalizado, nós obedecemos à sinalização. Quando não houver, a maneira correta é a da imagem. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Tá claro isso, né? Não devemos, então, dar margem, né, ao azar, porque para que um veículo freie bruscamente, já ocorreu o que nós chamamos de freagem de emergência, já ocorreu uma falta de atenção, é o que chamamos de direção corretiva, tudo o que não pode acontecer, ainda mais transportando passageiros. Seguindo, artigo 43, novamente aqui, pessoal, ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo, da carga, no nosso caso, dos passageiros, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via. Sempre essas mesmas condições, sendo os fatores importantes para a minha circulação na via. E aí ele fala, além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos. Então eu não posso andar tão devagar, segurando todo o trânsito, causando congestionamento, como na imagem, né? Eu não posso, inclusive, estar circulando com o meu veículo no meio das duas faixas de trânsito, né? Eu escolho uma para que eu possa circular liberando a outra, e isso no caso de duas faixas de trânsito.
Além disso, inciso 2, sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente, certo? Então eu não posso diminuir a velocidade de maneira sem necessidade, né? Sem necessidade. Antes de eu frear meu veículo, observar no retrovisor para ver se não vem nenhum veículo atrás de mim em alta velocidade. Tomar determinados cuidados para que isso não aconteça. E o inciso 3, indicar de forma clara, com a antecedência necessária e a sinalização devida, a manobra. Então, se eu vou reduzir o meu veículo porque o semáforo está vermelho lá na frente, então eu já vou reduzindo desde agora. Eu já vou pisando no freio, informando os veículos que vêm atrás que lá na frente o semáforo já está vermelho e que eu já estou reduzindo. Não há necessidade de eu acelerar meu veículo. E quando chegar lá na frente, no semáforo, aí eu frear com intensidade a ponto de correr o risco de causar um acidente, um veículo na minha traseira. Então, se eu vou parar, eu já vou informando com antecedência a minha manobra de redução de velocidade. Eu já vou diminuindo, eu já vou, né, para que quando eu já chegue lá no semáforo fechado, eu já chegue com baixa velocidade, fazendo com que o meu freio motor haja, né, e não acelerando e chegando lá e freando bruscamente. Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Senhores, nós vamos falar muito isso quando falarmos sobre direção defensiva, sobre a questão do cruzamento. O cruzamento é o lugar mais importante na via. O cruzamento é o lugar mais perigoso na via. Tanto é que muitos motoristas de transporte coletivo me procuram e falam assim: professor, a placa que nós mais tememos quando estamos dirigindo, a placa que nos dá mais medo é aquela placa via lateral. Porque é na via lateral, que é um cruzamento nas rodovias, né? É ali que tem aglomeração de pessoas, que tem aglomeração, às vezes um veículo saindo daquela via lateral e o veículo está mal sinalizado, está sujo de barro, não dá para ver as lanternas traseiras, o freio tá sujo, a lanterna tá suja, ou o freio não tá a luz de freio não está funcionando, a luz de posição não está funcionando. Ali às vezes tem animais, é onde ficam aglomeração de pessoas, de animais, ciclistas, é na via lateral. Então é um lugar de perigo. Por isso que se fala, todo veículo ao se aproximar de um cruzamento deve reduzir a velocidade. É ali que vai atravessar o pedestre, porque é na sequência da calçada. É ali que pode vir um veículo e que não vai respeitar o pare obrigatório, o semáforo que está vermelho para ele. Se vai acontecer alguma coisa, vai ser no cruzamento. Se nós colocássemos aqui as estatísticas para que você entenda o que eu estou falando, seria muito simples. Porque a maioria, se não todos os sinistros de trânsito ocorrem no cruzamento. São poucos os sinistros que ocorrem no meio da quadra. Então está muito claro que onde há o perigo é no cruzamento. E é por isso que o artigo 44 ele traz isso para nós, que é nesse local que eu devo diminuir a velocidade. O que nos garante, querido motorista, o que nos garante que quando eu estou circulando, só pelo fato do semáforo estar com o foco verde para mim, o que me traz a segurança que eu vou passar ali e não vai vir um desavisado, não vai vir uma pessoa sob efeito de álcool ou um desatento que estava olhando o celular e vai passar ali naquele cruzamento desobedecendo o foco vermelho para ele e vai abarroar o meu veículo e vai causar um sinistro de trânsito. O que me garante somente o foco verde? Então, por mais que esteja foco verde para você no semáforo, por mais que o direito de passagem seja seu naquele momento,
reduz a sua velocidade para passar naquele cruzamento. Artigo 44A. É livre o movimento de conversão à direita diante desse sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 70 deste Código. Em muitos locais, então, há a necessidade da placa livre à direita. Uma vez essa placa livre à direita, o veículo que quiser entrar à direita, ele pode fazer a conversão, porém obedecendo então esses artigos 44, 45 e 70. Um detalhe muito importante: vamos imaginar essa imagem, essa caminhonete branca, ela não quer virar à direita, ela quer ir reto, ela quer seguir reto. E aí, ela pode ficar ali parada? Pode, pode, tanto pode quanto é obrigação dela. Por quê? Porque se ela vai reto, ela tem que obedecer qual placa? A placa livre à direita ou o semáforo de vermelho? Se ele vai reto, o semáforo de vermelho. Porque a intenção desse motorista é ir reto. Então ele está fazendo certinho, é obedecer. Quando ficar verde o foco, aí sim que ele vai seguir destino ali na sua via. Mas professor, ele está certo ali, está certo. Ele estaria errado se ali tivesse uma placa bem assim: faixa exclusiva de quem vai convergir à direita, de quem vai fazer a conversão à direita. Faixa exclusiva. Aí ele estaria errado, porque aí aquela faixa é somente para quem vai virar à direita. No caso, essa faixa aqui. Agora, essa faixa aqui. Agora, se ele quer ir reto e não tem nenhuma placa dizendo que essa faixa é só para quem vai virar à direita, ele pode parar muito bem aqui e aí ele vai obedecer o semáforo. Tudo bem? Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Vamos observar a imagem. Então, por mais que estivesse verde para os veículos que estão nessa via, aqui há congestionamento, tanto dos veículos brancos quanto dos veículos amarelos. Observem que o veículo vermelho e os dois veículos vermelhos já estão errados, porque aqui, no momento que ele para em cima da faixa de pedestre, ele já está errado, e esse aqui também. E aí houve a mudança do sinal luminoso do semáforo. Então fechou aqui para esses veículos e abriu aqui para os azuis. Porém, não tem como os veículos azuis passarem, porque os veículos vermelhos estão o quê? Estão obstruindo ou impedindo a passagem no trânsito transversal. Então é o que está falando o artigo 45. Então esses veículos, quando estava verde aqui para eles deveriam, mesmo que estava verde, eles deveriam parar aqui, observando se havia espaço aqui na via. Uma vez liberado o espaço, aí sim eles poderiam progredir. Mas uma vez congestionado, eles parariam aqui, mesmo com verde, e aguardariam aqui, certo? Eles só podem adentrar ao cruzamento na certeza que eles vão poder fazer todo esse percurso sem imobilizarem os seus veículos. Tudo bem, pessoal? Muito bem, nós terminamos a aula 4 por aqui. Na próxima aula, a aula 5, continuamos com as regras e normas de circulação, tá? Dando prosseguimento ao nosso curso de atualização de transporte coletivo de passageiros. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus.